Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de Ciências Naturais e está no caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, na página 153, atividade 5. É fome de quê? Bom, para iniciarmos a atividade, pegue o seu livro Trilhas em mãos e acompanhe a leitura juntamente com a professora. Vamos lá? O arroz com feijão é praticamente uma marca registrada na alimentação dos brasileiros. Mesmo assim, essa combinação sofre alterações nas diversas regiões do país e ganha acompanhamentos variados. O hábito alimentar de um determinado povo varia muito, tem relação com o tipo de solo, condições climáticas, com história e cultura, além de envolver questões econômicas e de produção. Mas você já se perguntou como isso acontece na natureza? Como os seres vivos fazem para obter o seu alimento e produzir energia necessária para a sua sobrevivência? Bom, vocês já perceberam que nessa atividade nós vamos falar sobre alimentação e mais precisamente sobre a cadeia alimentar. Vamos praticar para entender um pouco mais sobre isso? Bom, na atividade 1 diz assim: observe as imagens dos animais a seguir e ligue a sua principal fonte de alimento. Então aqui à esquerda tem a imagem de vários animais e aqui à direita o nome de alguns alimentos que eles podem comer, que pode ser a sua principal fonte de alimento. Então vocês vão fazer com muita calma, prestando atenção. A dica aqui é que vocês comecem não pelo primeiro, mas sim por aquele que você já sabe. Por exemplo, você vai aqui para o ser humano, essa imagem aqui que representa o ser humano, e você vai ler as opções. O que o ser humano come? Isso aqui não tem como errar, porque é a sua alimentação. Come carnes e vegetais, come néctar das flores, insetos e frutos, come só insetos, come só animais marinhos, come capim. Então aqui tá fácil, né? Vamos fazer junto esse, carnes e vegetais. Então você vai pegar aqui e vai traçar aqui, ó, um traço, um risco, até ligar a imagem do ser humano até as palavras aqui, carnes e vegetais. Maravilhas! Então, esse daqui ficou fácil porque foi o primeiro que diz respeito à nossa própria alimentação. Aí você vai para o próximo que você souber. E a borboleta? O que a borboleta come? Do que ela se alimenta? Ah, será que é de néctar das flores? Ou será que é de insetos e frutos? Só insetos, animais marinhos, capim? E assim você vai eliminando aqueles que você já sabe, até que no final estejam cada animal ligado ao tipo de alimento que ele consome. Fácil, né? Então vamos para o próximo. Na próxima página, página 154, tem um desafio. Então vocês vão ler cada frase aqui da letra A até a letra F, só que essas frases estão incompletas e vocês vão completar essas frases com estas palavras aqui que estão no quadro. E essas palavras são produtores. Todos esses nomes aqui, ó, consumidores, herbívoros, carnívoros, onívoros e decompositores, são nomes dados aos tipos de animais e aos tipos de comidas, de alimento que eles comem. Por exemplo, os produtores são aqueles animais ou seres vivos, melhor dizendo, são todos os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, não depende de alimento nenhum que alguém possa fabricar ou existir. Um exemplo disso são as plantas. Elas tiram o alimento delas da própria luz solar, fazendo a fotossíntese. Ali elas se alimentam, já produzem o próprio alimento. Olha que interessante. Então essas plantas são consideradas produtores. E os consumidores? Os consumidores são todos os seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E aí eles podem consumir a carne de outros animais, por exemplo, ou pode se alimentar de base vegetal, de plantinhas, enfim. E os herbívoros? Os herbívoros são os seres vivos que se alimentam basicamente de vegetais, de plantas, de ervas. Então, esses animais, por exemplo, são quais?
são a girafa, o boi, a vaca, né, o cavalo, são exemplos de animais que são herbívoros. Então, a base da alimentação deles é de ervas, plantas, capins, não é isso? E os carnívoros? Olha só, o próprio nome já dá uma dica. São os seres vivos, são os animais que se alimentam de outros animais, como, por exemplo, o leão, o tigre, a hiena e muitos outros. E os animais, os seres vivos onívoros? São aqueles animais, os seres vivos, que se alimentam tanto de carnes de outros animais, como também de vegetais. O maior exemplo disso são os próprios seres humanos, né? Porque a gente come sim a carne de outros animais, né? E também nos alimentamos de outros tipos de alimento, como vegetais, por exemplo. E os decompositores? São seres vivos que se alimentam de alimentos que já estão em decomposição. Então, eles já estão na fase, assim, estragando praticamente, e aí eles vão lá e se alimentam desses restos de alimento, desses alimentos que estão em decomposição. Eles se alimentam dessa matéria orgânica que está em decomposição. O que a gente tem como exemplo aí de animais que são decompositores? Os fungos, as bactérias, os protozoários, né? E por aí vai. Então, a partir dessas informações, agora vocês vão completar essas frases. Os seres humanos possuem uma dieta alimentar variada à base de vegetais e carnes. Por isso, são considerados... E aí, qual que vocês acham que aqui a gente se encaixa? Onívoros, né? Então, vocês vão pegar aqui e escrever nesse espaço, nessa lacuna, onívoros. E uma dica para poder facilitar o trabalho é riscar, eliminar aqui em cima qual palavra você já utilizou. Assim vai ficando fácil não se confundir. Então, esse primeiro da letra A nós já fizemos. Então, a resposta aqui é onívoros. Agora, vocês vão para o segundo e vão eliminando os próximos. Os leões são predadores, se alimentam de carne de outros animais, por isso são considerados... Bom, esse a Pro não vai responder, vocês vão pensar aqui. De acordo com essa explicação que a Pro deu e o conhecimento que vocês já têm, o que os leões são? Aí vocês vão lá e eliminam. Risca e complete aqui a frase. Letra C. Na cadeia alimentar, aí tem um espaço aqui para completar, são todos os seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. E aí? Quem são eles? Vai escrever o nome aqui e riscar aqui em cima. Letra D. As vacas e as girafas são exemplo de... E aí? São exemplo do quê? Pois se alimentam de fontes vegetais. Vocês vão escrever aqui e riscar aqui em cima. Letra F. Na cadeia alimentar, quem, né? São os seres que produzem seu próprio alimento. Quem são eles? Aí vocês vão escrever aqui e vão riscar lá em cima. E por último, a letra F, os fungos e bactérias são conhecidos como... Complete aqui a frase usando a palavra que sobrou aí. E aí risca também, pois são responsáveis pela decomposição de toda a matéria orgânica. Bom, agora tem um pequeno texto para a gente ler. Vamos fazer a leitura. Descobrindo sobre as cadeias alimentares. Os seres vivos que vivem em um mesmo ambiente estão ligados entre si. Imagine que são como elos de uma grande corrente. O motivo dessa união é o alimento. Uns servem de alimento aos outros, transferindo-lhes a matéria que forma seus corpos e a energia que acumulam para realizar as suas funções vitais. A maioria das cadeias alimentares começam com organismos que geram o seu próprio alimento, que são os vegetais. Os cientistas chamam esses organismos de produtores. Os organismos que comem outros seres vivos são conhecidos como consumidores. Um esquilo que se alimenta de plantas, ele é chamado de consumidor primário. Um falcão que come o esquilo e outros consumidores primários é chamado de consumidor secundário. E os decompositores, geralmente, são o elo final de uma cadeia alimentar. Eles são as bactérias e outros organismos que provocam a decomposição.
Quando plantas e animais morrem, os decompositores decompõem seus tecidos e isso acrescenta nutrientes ao solo, possibilitando o nascimento de novas plantas. Com isso, a cadeia alimentar recomeça tudo de novo. Olha que bacana! Então, aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse assunto, vocês podem direcionar a câmera do celular e assistir esse vídeo, mas para facilitar eu já vou deixar disponível na plataforma esse vídeo também. E para se divertir, ao longo da atividade, aprendemos que seres vivos buscam energia para continuar vivendo e nessa busca estabelecem relações que mantêm todo o ecossistema equilibrado. E para continuarmos aprendendo sobre essas relações, nós preparamos um jogo para você. Então, assim, vocês vão lá no final da apostila, na página 191, vocês vão encontrar esse jogo aqui. Olha que interessante. Aí aqui vocês vão recortar cada cartinha desta e vai brincar com a família. Vai ser bem divertido e é uma maneira de vocês aprenderem mais. Então vamos lá, como é que funciona esse jogo? Ele pode ser jogado só por você, se você quiser jogar sozinho, pode ser também. Pode ser com 2 ou mais pessoas também. E aí vamos ver de acordo com o número de pessoas disponíveis aí na sua casa. Então, primeiramente, você vai recortar e aí depois você vai virar essas cartas ao contrário, deixando ela de costas virada numa mesa, por exemplo. E aí você, se estiver jogando com mais uma pessoa, decide quem que vai começar o jogo. Então vamos supor que seja você. Então a primeira coisa que você vai fazer é virar uma carta, assim como a gente faz no jogo da memória. Então vira uma carta e depois você tem direito a virar uma outra carta. Se essas 2 cartas tiverem uma relação de alimentação, por exemplo, por exemplo, uma girafa, ela é um animal herbívoro, e se sair uma plantinha, um vegetal, significa que essas 2 cartas têm relação, então você ganhou essas 2 cartas, então você tem direito a jogar mais uma vez e virar mais 2 cartas. Se você errar, tirar 2 cartas no qual apareça ou alimento ou animais que não estabeleçam relações, você vira novamente e dá direito ao próximo jogador. Ou seja, ganha no final do jogo quem tiver mais fichas, né? E o jogo termina quando não tiver mais ficha nenhuma para virar. Então, boa diversão aí, ótimo aprendizado para vocês e essa atividade vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijos, beijos e tchau, tchau.